Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você tá me assistindo, mas começou mais um programa aqui do Papo da Lud. Hoje, o nosso segundo episódio nesse primeiro semestre de 2025. Então, lógico que vai começar com mais um tema muito importante. Hoje a gente vai falar de publicidade, que se tem entretenimento, tem publicidade. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes, deixa eu só fazer um recado muito importante, porque esse episódio celebra mais uma vez a parceria que veio pra ficar entre a revista científica Núcleo do Conhecimento e a Lud do Mackenzie, tá certo? Então, se você gosta de divulgação científica, se você tem interesse pelas demais áreas da ciência, se inscreve aqui embaixo, acompanha todo o conteúdo da revista científica Núcleo do Conhecimento, tá certo? Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Bom, como eu falei, hoje o tema é muito importante, e se o tema é importante, é convidado de peso que a gente tem aqui, tá certo? Então, ninguém melhor para trocar essa ideia com a gente do que ele, que é advogado e doutor em Direito Comercial pela USP, integrou o departamento jurídico de empresas como Netflix e Unilever, foi pesquisador visitante na Queen's Mary University de Londres e na Sciences Po de Paris. E ele é ex-membro do Conselho de Ética do CONAR. Sem mais delongas, recebam ele, Guilherme Valente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. É uma oportunidade incrível estar aqui trocando uma ideia com vocês. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né, que sou um pouquinho mais velho que você. Na minha época, a gente não falava de direito do entretenimento na faculdade, né? Era uma coisa... Enfim, a gente sabia que existiam escritórios que atuavam em algumas das indústrias do entretenimento, no audiovisual, na publicidade, mas era difícil até saber como chegar nesses mercados. Então eu fico muito feliz de ver uma iniciativa de alunos hoje, de um curso tão prestigiado como é o Direito aqui do Mackenzie, indo atrás, pesquisando, chamando profissionais para conversar. Eu acho isso muito bacana. Queria ter tido isso na minha época. Pô, em nome da Lud, muito obrigado. Então, ó, aproveitando, vocês já viram que a gente conversou um pouquinho aqui antes, né, do programa começar. Então, olha, vai por mim. Tem muito assunto bom pra gente falar hoje. E eu queria começar justamente com o que eu falei logo no começo de cara, né, que se tem entretenimento, tem publicidade. E eu queria entender de onde nasce essa relação intrínseca entre as duas áreas, né, porque a gente fala muito de direito ao entretenimento, às vezes até lá na faculdade mesmo, muito aluno chega e acha que é só filme, música, livro, série, mas tem todo um mercado publicitário, todo um mercado de marketing aliado a isso, né? Eu acho que tem dois fatores que explicam por que entretenimento e publicidade são duas faces da mesma moeda. O primeiro fator é que entretenimento é caro. A maior parte das indústrias do entretenimento são indústrias que demandam muito dinheiro para produzir. Se a gente pensa no audiovisual, ou mesmo no mercado da música, ou shows, musicais, teatro, é muito caro você fazer aquilo. Então, a publicidade ela entra como um aliado muito importante para poder financiar esses mercados que muitas vezes eles não se financiam sozinhos só com ingresso ou só com mensalidade do assinante. A gente tinha muito isso no cinema, por exemplo, né? Pois é. Então, isso a publicidade entra como um aliado. O segundo fator, que está ligado com esse primeiro fator também, é que publicidade e entretenimento estão ali em busca da mesma coisa, que é a atenção do consumidor, né? Então, o entretenimento pode ser um chamativo para captar aquela atenção, e aí a publicidade entra ali se aproveitando da atenção que foi conquistada ali pelo conteúdo de entretenimento. E isso, assim, isso não é de hoje, isso sempre foi assim. Por que a gente tem um modelo de televisão aberta gratuito? Porque desde a origem a TV era assim, a TV foi feita também para vender os aparelhos em si, para vender anúncio publicitário. E acho que é interessante a gente até entrar nessa seara de que um puxa o outro. Porque a gente até estava falando aqui antes, né, sobre o quanto deixou de ser uma coisa, a publicidade vende o entretenimento e passou até ser o contrário. O entretenimento tem inserções da publicidade, às vezes as duas são a mesma obra, né? A gente tem marcas fazendo suas próprias obras, tem marcas fazendo fazendo de fato obras audiovisuais ou não, muitas vezes com inserção de produtos dentro dela. Como funciona essa simbiose hoje? Isso é um desafio para quem atua na área, porque de fato está cada vez mais tênue essa linha entre o que é um conteúdo puramente de entretenimento e o que é um conteúdo publicitário. Sempre existiu uma interface entre as duas, né? A gente até estava conversando de alguns exemplos históricos. Todo mundo aqui que cresceu vendo televisão lembra que aparecia aquele merchan
Ou, sei lá, na revistinha da Turma da Mônica tinha aqueles anúncios. Tem de propaganda marcada com o slogan na cabeça de todo mundo. Pois é, aquele momento super natural de uma novela, de um filme estou agora escovando meus dentes com a pasta de dente XPTO. Né? Isso sempre existiu. Mas a gente está vendo alguns modelos mais refinados, mais criativos aparecendo hoje em dia. Né? A gente vê o Product Placement, ele acaba sendo uma iniciativa interessante disso. Né? Você tem a inserção do produto ali, não tanto como um merchan, como a gente brincou aqui, algo muito explícito, mas você tem uma cena, como se fosse a gente aqui conversando, e de repente tem aqui a lata de Coca-Cola inserida estrategicamente de uma maneira mais natural, né? Que não soe agressiva ali para o consumidor, não é uma publicidade tão óbvia. Então, Product Placement é uma forma como isso se manifesta. A gente tem o Branded Content também. O Porta dos Fundos é uma produtora que tem trabalhado bastante com isso. Né? Há algum tempo, inclusive. Já faz um bom tempo, eles são bem bons nisso, né? Eles são contratados por um anunciante para fazer um conteúdo que é basicamente igual ao conteúdo normal deles, uma sketch humorística, mas que tem por objetivo divulgar uma marca, um produto. Então são duas formas como isso tem acontecido. E de maneiras cada vez mais criativas, né? A gente até mencionou aqui um exemplo de uns anos atrás de uma novela da Globo, em que tinha uma personagem que ela era influencer, e ela gravava ali, durante a novela, aparecia ela indo gravar um comercial, cortava o break e já entrava o comercial ali da Fiat, se eu não me engano. Sim, sensacional, cara. E aí tem até uma combinação com a própria programação da televisão em si, né? E hoje, com a internet, isso acho que ainda tá ainda mais confuso, né? Porque o branded content é vendido como o public post, né? E cada vez tá mais difícil dissociar. Às vezes você tá vendo um vídeo, você vai perceber, às vezes no último segundo, que aquilo ali é uma campanha publicitária e não é um vídeo orgânico, por se dizer, embora ele seja uma venda extremamente orgânica, né? E o quão difícil é ter essa avaliação ainda mais agora nesse mercado digital. Sim, com certeza. O conteúdo feito por usuários, né, o marketing de influência, ele também foi outro fator bem importante para borrar um pouco mais essa linha entre o que é entretenimento e publicidade. Porque um conteúdo orgânico de um influenciador é muito parecido com o public post, né? Ele usa a mesma linguagem, então isso também é uma das coisas que reflete esse movimento de aproximação do entretenimento com a publicidade. E isso, obviamente, traz uma consequência jurídica, um desafio para quem trabalha na área, que é toda publicidade ela precisa ser identificada. Né? Isso é um requisito que está tanto no Código de Defesa do Consumidor como está no Código do CONAR. E na TV, talvez isso já tivesse mais cristalizado, de que era mais fácil você fazer essa separação. Quando a gente entra no marketing de influência, esses conteúdos são tão parecidos que isso gera esse desafio de, ok, como que eu vou deixar claro, eu não vou enganar o consumidor de que aquilo não é um endosso orgânico, não é porque o influenciador, ele consumiu aquele produto, gostou, está recomendando, e sim aquilo foi pago. De fato, alguém está pagando para ele fazer aquilo, né? Esse foi um desafio que eu acho que o CONAR teve que enfrentar uns anos atrás. Hoje a gente tem um volume muito grande no CONAR. Eu já não faço mais parte do Conselho de Ética, mas eu continuo acompanhando, vendo as decisões. E um volume muito grande, eu acho que hoje eu estaria a dizer que o maior volume de representações no CONAR hoje é de marketing de influência. E a identificação publicitária é um dos maiores desafios. Então, para enfrentar isso, o CONAR ele fez um guia de marketing de influência. Importante. Para dar diretrizes tanto para as marcas quanto para os influenciadores, né, de como seguir com a publicidade ética e que, enfim, que não engane o consumidor, que deixe claro quando aquilo de fato é um anúncio. A gente sempre vê, né, a hashtag publi ali na legenda, é um dos indicativos mais claros, assim. Mas, assim, você acredita que dentro dessa questão do digital ser mais difícil de regular, tá também a ausência de uma periodicidade? Porque antes você tinha, até nas tentativas de burlar o CONAR, né, mas você tinha uma programação um pouco mais fixa. Então você tem ali a programação que vai entrar no horário nobre da TV, programação que vai entrar às 4 da tarde toda semana, vai cortar um filme, vai cortar uma novela. E nas redes sociais, se o criador decidir publicar 30 publis num dia só, ele vai publicar.
E se ele quiser publicar 31 horas, ele pode publicar. Não tem muito um limite para o que ele pode fazer. Isso é mais uma dificuldade em fazer esse controle? Você tem um volume muito maior? E essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que sim. Eu acho que o volume, sem dúvida, ele é um desafio, né? E eu somaria a questão do volume, o fato, que é um fato positivo no final das contas, mas que o consumidor hoje, ele está muito mais consciente das regras básicas da publicidade no Brasil e dos direitos dele. Então, você tem muitos consumidores, vão lá, inclusive assim, qualquer um que veja uma publicidade que acha que não está seguindo as normas éticas, que tem algum problema, pode entrar no site do CONAR e fazer uma denúncia. E consumidores, ainda bem, eles aprenderam que é um direito deles fazer isso. E então você soma as duas coisas, né? Um volume muito maior de anúncios, como você falou, que não estão restritos a uma grade horária de uma TV aberta, junto com um consumidor mais consciente. Então isso, sem dúvida nenhuma, resulta num volume grande de representações, e acho que esse é um dos desafios, né? De como dar conta desse novo ecossistema da publicidade que se tornou gigantesco. E a gente falou sobre a inserção do produto dentro das obras, e queria entender então qual é o desafio de você fazer essa regulamentação dentro de uma obra, né? Porque não é de interesse do CONAR interferir nas obras audiovisuais ou não, mas falando mais obras que não são publicitárias em si, mas tem inserção de publicidade. Como funciona esse controle nesse parâmetro, assim? Sem dúvida nenhuma, é uma questão difícil, né? Aqui, só reforçando que sempre que eu falo aqui do CONAR, eu não represento a instituição CONAR, né? Eu fui parte do Conselho de Ética, mas, enfim, não estou aqui sempre falando da minha experiência como advogado, né? O que eu acompanho. Isso tá nos princípios do CONAR, né? Um dos motivos de criação do CONAR era promover a liberdade de expressão. Porque o CONAR existia, ele foi criado na época da ditadura, existia uma iniciativa de o governo regulamentar a publicidade, e aí o mercado tinha medo de que isso fosse resultar em censura da publicidade, portanto o mercado se uniu e criou a autorregulamentação, que funciona muito bem até hoje, né? O CONAR tá aí, acho que foi final dos anos 70 que foi criado, se eu não me engano. Então, é um órgão que é respeitado. Então, o CONAR se preocupa muito, pelo que eu vejo, com a liberdade de expressão e, portanto, tudo aquilo que não é publicitário, né, que é a manifestação artística, eu não vejo um interesse do CONAR, não vejo nos princípios, não vejo nas decisões, eu não vejo um interesse no CONAR de interferir naquilo. Só que aí, como a gente estava falando, né, que essas linhas entre o que é publicitário e o que é entretenimento estão cada vez mais tênues, isso resulta que muitas vezes o CONAR acaba tendo que se meter num conteúdo que é de entretenimento. O do Product Placement, que você mencionou, Product Placement não é regulamentado em si no Brasil. Você não tem uma regulamentação específica, nem do CONAR, nem da legislação. Então você aplica as regras gerais da publicidade, que muitas vezes vão ter suas dificuldades ali. A própria identificação publicitária de que a gente mencionou, onde que ela entra ali? Ela vai entrar naquela cena específica em que está tendo o merchan ou product placement? Não faz sentido. Difícil você seccionar, né? Exato. Quando a gente vai para algumas indústrias mais regulamentadas, como bebida alcoólica, por exemplo, você vai ter novos desafios. Existem regras específicas para os anúncios de bebida alcoólica, de produtos alimentícios, e então você vai ter algumas restrições do que você vai poder fazer num conteúdo de entretenimento, por exemplo, desde uma live, como foi uma questão durante a pandemia, até um produto audiovisual, né? Um filme, uma série, uma novela. Você vai ter algumas restrições do que você vai poder fazer, porque, no fundo, aquela cena ali com uma inserção publicitária, a cena em si é um anúncio. Então, ela tem que seguir as regras do CONAR, as regras do Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo que a gente estava trocando aqui antes, né? De bebida alcoólica. Pelas normas do CONAR, você não pode ter pessoas ingerindo o produto num comercial de bebida alcoólica. Você trazer isso para o universo criativo, você virar pro roteirista, pro diretor e falar... na cara. Você falar, então, essa cena no bar aqui, poxa, não vai poder ninguém beber porque queremos... A marca X quer ter uma inserção aqui. Isso vai gerando esses desafios. Sim. E dentro da obra, né, a gente até chegou a discutir, né, que as propagandas de bebida alcoólica encontraram uma maneira de... não muito bem burlar, porque elas ainda
acabam sendo punidas de alguma maneira, mas de pelo menos fugir dessa punição com o horário de publicação. Mas e no filme, como você faz isso? Isso eu já vi alguns... isso aqui eu tô falando da minha experiência como consumidor mesmo, né? Não conheço nem representações nesse sentido no CONAR, mas já vi alguns anúncios em TV aberta, já vi merchans em produto de TV aberta, né? Em que você tinha pessoas ali bebendo... o que eu imagino, pelo menos, né? Que a lógica ali como aquilo vai para a TV aberta, aquilo vai passar naquele momento específico, se houver alguma representação e alguma decisão mandando sustar ou com advertência, tudo bem, aquilo já foi pro ar, né? Não é um problema. Agora, quando a gente está falando das plataformas de streaming, aquele produto ele vai estar ali durante um bom tempo no catálogo. Quando eu falo produto, estou falando, né, a série, o filme, enfim. Então, você já não tem mais essa questão da oportunidade do momento, né? Então, isso gera uma necessidade de maior cuidado. Se você tiver uma decisão mandando sustar ou alterar, você vai ter que alterar o conteúdo audiovisual, né? A série. Você vai ter que tirar aquela cena, remover a marca da cena em pós-produção, você vai ter que dar algum jeito para poder atender aí a decisão do CONAR. Então, e aí falando especialmente assim do streaming, acho que além dessa questão de que a obra vai ficar ali, você pode acessá-la a qualquer momento se você tiver mensalidade, também tem a questão da internacionalização, né? Que então o mesmo filme que tá no catálogo, sei lá, da Disney Plus, tá no catálogo nos Estados Unidos, via de regra, desde que haja um impeditivo, tá aqui. E como faz essa intersecção? Então, por exemplo, lá não é um problema, então esse filme é gringo e ninguém se preocupou em não colocar ninguém bebendo uma cerveja com alguma marca. E aí vem pra aqui pro Brasil, esse filme está no streaming aqui no Brasil, essa marca também está aqui no Brasil, ainda é cabível algum tipo de punição nesse sentido, advertência? Essa é uma pergunta muito boa, muito, muito boa. O Brasil, por exemplo, ele tem algumas regras de publicidade muito mais restritivas do que outros países, tanto na autorregulamentação como também na regra estatal. Existem algumas indústrias que têm os seus anúncios publicitários, como é o caso de remédios, de cigarro, de bebida, tem a publicidade também restringida por lei, né? Não só pelo código do CONAR. E o Brasil tem regras muito severas. Essa questão de não beber álcool, por exemplo, de você não poder beber no anúncio de bebida alcoólica, se eu não me engano, ela só existe no Brasil. Pode ser que exista em algum outro país, mas assim, eu lembro de trocas que eu tive com colegas da Espanha, Estados Unidos, e é meio absurdo, assim, quando você ouve, assim, né, a princípio. É bem rigoroso, né? Bem rigoroso, mas é uma restrição que já existe os anexos relativos a bebidas, os anexos do código do CONAR que tratam dessas indústrias específicas, são já bem antigos. Sem dúvida nenhuma, teve muita discussão para chegar a essa ideia de você ter essa restrição. Então, sem dúvida, isso gera um desafio, né? Porque as obras, como você falou, elas são feitas para viajar, né? Elas são feitas não só para aquele mercado ali onde ela foi produzida. Aliás, muitas vezes elas não são nem feitas pra gente, né? A maior parte, acho que, das obras hoje nos catálogos são estrangeiras. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem dois pontos aqui para os quais a gente tem que olhar. Uma coisa uma forma como enfim, a empresa de streaming ou a produtora, ou enfim, que quer que seja, pode se resguardar, no contrato com o anunciante, deixar uma cláusula de, olha, você sabe que em determinado... Isso aqui vai ser para o feed global, né? Esse produto aqui que você está patrocinando, que vai ter aqui a sua marca, ele vai para um mercado global. Em alguns países, eu posso ter uma regulamentação mais restritiva em relação a isso. Portanto, se eu tiver que remover isso aqui em algum país, isso não vai ser uma violação contratual. Eu não vou ter que te devolver dinheiro, isso não vai ser um descumprimento da minha parte. Essa é uma forma de, contratualmente, a empresa de streaming, a produtora, enfim, a emissora, se resguardar. Agora, o outro ponto, a outra face da moeda, né, a gente tem que observar, de fato, se aquela inserção, ela está voltada para o mercado brasileiro ou não, né? Se eu tenho uma inserção ali de um produto que não é comercializado no Brasil, isso não deveria ser visto como publicidade aqui, porque não tá o público-alvo não é o público local, né? Já não é bem a mesma coisa, mas existe uma regulamentação meio parecida disso
quando a gente está falando da transmissão de algum conteúdo estrangeiro. A publicidade, para passar em TV aberta, ela tem que recolher também um tributo que chama Condecine, né? E a Ancine, ela tem umas exceções de que se não se aplica a Condecine quando você tem uma transmissão. Por exemplo, eu estou transmitindo uma corrida de Fórmula 1 que passa nos Estados Unidos e tem lá os banners aparecendo. Aquilo é um anúncio local, então você não deveria ter um recolhimento de Condecine aqui por causa daquilo, né? Você tem umas regras, isso é só para dar um exemplo, um paralelo, mas tem formas já de a gente pensar, afinal, isso é um anúncio voltado para o público nacional ou não é? Se não é voltado, aquilo não deveria ser visto como publicidade ou a chance de interesse de ser visto... de agir, assim, talvez. Porque é a mesma coisa, assim, acho que esse exemplo de transmissões ao vivo, né, de shows, de partidas enfim, esportivas, eu acho que ela é interessante para mostrar isso. Você vai ter um anúncio que é local e que eventualmente pode ser transmitido globalmente, mas se o foco não é chegar a determinado mercado como é o Brasil, eu acho que isso não deveria ser, em princípio, não deveria ser visto como uma publicidade localmente. Perfeito, nossa, é um dilema muito grande, assim. E nesses contratos mesmo da distribuição, né, eu justamente entrar nesse ponto. O quanto essa globalidade, essa globalização da obra e o quanto ela vai rodar ao longo do mundo, o quanto isso é um empecilho maior na negociação do contrato e o quão rígido, é um contrato que ele parece muito difícil de ser feito, porque ele tem que ser rígido, mas ele não pode ser extremamente rígido, porque ele quer vender. E às vezes para você vender, você vai ter que abrir mais margem, então você vai ter que aceitar que se aparecer uma oportunidade de eu vender uma nova plataforma, a gente vai vender. Como achar esse ponto exato, assim, esse meio termo exato para fazer um contrato? Olha, isso depende eu acho que do formato da produção daquela obra, né? Enfim, quando assim, uma empresa como a Globo, por exemplo, salvo engano, ela detém todos os direitos sobre as novelas e séries que ela produz, né? Então, em princípio, e por contrato, ela já adquire ali dos titulares envolvidos os direitos para poder transmitir isso em qualquer lugar do mundo. Então, existem, obviamente, exceções, né? Às vezes você tem produtos que são distribuídos só localmente, enfim, mas às vezes é distribuído em um país por determinado streaming ou emissora, em outra distribuído por outra. Mas quando o título, o conteúdo, né, ele é de titularidade de uma empresa, como é o caso da Globo, que eu falei, geralmente ela tem, por contrato, ali a possibilidade, ela já prevê a possibilidade de levar, de distribuir, de viajar esse título para qualquer lugar do mundo. Isso não deveria ser um problema também quando a gente está falando nas campanhas de marketing de publicidade, porque, no mesmo sentido, esse contrato em geral já deve prever que quem vai controlar a estratégia publicitária vai ser, nesse caso aqui, a Globo, do nosso exemplo. E não deveria ser um problema nos contratos dos talentos também. Geralmente, eles já preveem isso, que já tem uma licença de uso de direito de imagem ali para poder fazer campanhas publicitárias. Você tem algumas restrições que são normais nesses contratos. Muitas vezes os talentos têm o direito de aprovação de, 50% das fotos. Se tem uma cena de nudez, por exemplo, é bem comum você ter uma cláusula que diga que aquela cena ela não pode ser utilizada em material promocional sem autorização do talento. Então, você vai ter essas restrições menores, mas o fato de o título viajar em si não deveria encontrar maiores restrições no que diz respeito à forma de fazer a campanha publicitária. E um produto, ele migrar, por exemplo, dentro da sua campanha publicitária, ele migrar de uma plataforma para outra. Então, vou até dar um exemplo aqui, não é o Trending Topics ainda, calma, mas vou dar um exemplo agora, por exemplo, da novela feita pela HBO, A Beleza Fatal, que ela foi vendida à Band, se eu não me engano, a Band vai ser passada na TV aberta. Então, de repente, a campanha publicitária, que era uma campanha feita pela HBO nas suas redes sociais, e também pela, se eu não me engano, é a Space, a TNT e a Max, se eu não me engano, são a TNT e a Space, perdão, fazem parte do grupo de canais.
Eram propagandas que estavam inseridas nesse contexto muito específico e os contratos estavam planejando uma propaganda feita nesse contexto específico. Agora que essa publicidade é migrada para a TV aberta junto com a novela, isso impacta numa renegociação ou então é justamente aquele ponto da abertura do contrato e justamente o intuito de vender faz com que isso não seja um problema? Aqui talvez também a gente tenha duas questões para olhar. Obviamente, eu não conheço o contexto específico do Beleza Fatal. Eu vou chutar aqui, imagino que seja um produto detido. Eu acho que é um produto original da Max, da HBO. Então, imagino que a HBO detenha todos os direitos sobre esse título, né, esse conteúdo. E como eu falei, né, em geral, ela também controla toda a estratégia publicitária por trás daquilo. Isso vai estar previsto, como a gente falou ali, nos contratos com os talentos. Talento não tem uma ingerência, né, salvo raríssimas exceções. Então, quando a HBO vai e licencia esse título para a Band, para passar em TV aberta, isso não deveria ter um impacto, não deveria ter uma restrição contratual. Né? Não é comum eu ter no contrato com talento, por exemplo, algo que proibisse aqui a HBO... Limitar a quantidade de plataformas. Não é comum, né? Pelo menos não os contratos com os talentos, se é um título detido ali pela HBO, isso não é comum. E também a campanha publicitária, o fato de ela agora ir também para a TV aberta, até porque mesmo quando estava só no Max, se eu não me engano, eles já tinham anunciado a série também em TV aberta. Isso não seria uma questão. Agora, outro ponto que a gente pode olhar aqui bem interessante não sei se tem... Eu não assisti Beleza Fatal, tô em falta. Também fiquei de fora. Ouvi aí comentários muito positivos, mas ainda não tive a chance de ver. Não sei se tem product placement lá, por exemplo. Mas é um ponto interessante, né? Porque se ela foi pensada inicialmente para só estar ali no catálogo da HBO, ela foi pensada por uma audiência específica, a marca anunciante pagou para aquela audiência. A partir do momento que vai para a Band, você vai alcançar uma audiência muito maior. Então, possibilidades aqui. E, obviamente, tudo isso vai depender de como isso estiver feito contratualmente. Mas é possível que, nessa hipótese de que, de fato, tem uma cena com product placement, é possível que a HBO tenha previsto no contrato com o anunciante que ela tem o direito de, se essa cena for para... Desculpa, se esse título, né, se essa série for para outras plataformas, for para TV aberta, que ela tem o direito de remover aquela cena ali, porque afinal o que foi pago foi para que aquela cena atingisse o público da plataforma da HBO, da Max. Não me estranharia ter uma cláusula desse sentido, porque senão o anunciante vai ganhar ali uma projeção anúncio maior do que aquilo para o qual ele pagou. Imagino que... Porque é bem comum, a gente falou aqui um pouco da liberdade, de como a publicidade pode limitar a liberdade criativa. É bem comum também nos contratos de product placement você prever que a decisão final criativa vai ser da produtora, da empresa de streaming, o que seja. Porque se aquela cena não ficar boa, não fizer sentido dentro é mais interessante em geral para a produtora, para a empresa, enfim, tirar aquela cena. Então é bem comum você prever que, olha, se essa cena entrar, então você me paga tanto, mas eu tenho o direito de não colocar essa cena no ar, e aí nesse caso você não vai me pagar, ou se você me pagou eu te devolvo o dinheiro, algo assim, mas em geral elas vão querer deter ali a decisão criativa final. É legal essa proteção à obra em si, acho isso importante, não? A salvaguarda, que eu justamente ia perguntar isso. O quanto atuar como um advogado em áreas criativas faz com que às vezes você seja, vou até parafrasear outro que a gente já recebeu aqui, outro advogado, o Danilo Takaizu, que ele fala advogado do não. Como você evitar ser o advogado do não, a pessoa que breca a criação. Então, olha, a gente tem essa ideia de publicidade, só, cara, melhor não. E você tem que propor uma solução, quem sabe, ao invés de só barrar. O quanto isso é um desafio no dia a dia do advogado. O que eu acho mágico de trabalhar com publicidade, com marketing, porque a gente está sempre nessa zona cinzenta do direito. Porque a publicidade... É possível fazer publicidade fora da zona cinzenta? É possível, mas é chato. É um anúncio que não vai atingir aquele objetivo dele, né? Então, o trabalho interessante, ele está sempre numa zona cinzenta
Acho que aqui você começou falando, né, de que propriedade intelectual e direitos autorais, eles são a base para trabalhar em indústrias como entretenimento e publicidade. E são indústrias em que a gente vê essas matérias sendo aplicadas na prática. E tem muita subjetividade, né? Então você tem Eu acho que uma das áreas do direito, a propriedade intelectual, e especificamente direitos autorais, é uma das áreas do direito que mais tem zona cinzenta. Então, dando essa volta para te responder assim, essa questão, se você for ter uma visão muito restritiva, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai deixar a sua equipe de marketing fazer absolutamente nada. Então, o trabalho nessa área é um trabalho de análise de risco. E de análise de risco baseado na realidade, né? Eu gosto de sempre pensar em 3 vetores principais quando eu faço uma análise. Que é, primeiro, qual é a chance, a probabilidade de alguém reclamar, né? De alguém ver que, enfim, se eu estou ali fazendo uma publicidade comparativa, né? Se eu estou ali me referindo a um concorrente. E entrar nesse ponto agora já. Qual é a chance de esse concorrente ver e ele questionar isso, seja no CONAR, seja entrar com uma ação. 2, se de fato houver uma reclamação, né? Que pode ser uma ação judicial, pode ser uma representação no CONAR, qual é a probabilidade de eu ganhar ou perder? Quão forte é a minha defesa? Quão forte é o meu caso aqui? Terceiro, se eu perder, qual é o impacto? Eu vou ter que pagar uma multa? Eu vou ter que tirar do ar só? Eu vou receber advertência? Ou eu vou ter que pagar uma indenização milionária? E nesse terceiro impacto, muitas vezes mais do que a questão jurídica, a gente tem que olhar a questão de reputação, né, de relações públicas, que obviamente não vai ser o papel do advogado ter essa análise final, né? Você vai precisar da equipe Todo um ramo de profissionais de relações públicas. Sim, você vai precisar da equipe de PR, de relações públicas, para olhar para isso, mas o advogado ele já tem que ter um olhar antecipando isso, né? Acho que ele já tem que ter esse sinal. Então, assim, se for para achar risco, a gente consegue achar risco em tudo. A questão é você saber onde está o risco real, verdadeiro, e você também tem que entender o que é mais importante ali para o marqueteiro, para o publicitário. Dentro daquelas 30 ideias mirabolantes, qual é o objetivo principal? Porque aí você também pode tentar ir sugerindo coisas de, será que não dá para fazer assim, né? Será que... Eu gosto de dar um exemplo meio radical de, sei lá, publicitário que tem a ideia de fazer uma campanha, ele vai botar alguém para pular de um avião sem paraquedas. Aí você fala, tá bom, pular de avião, tem risco, né? Mas não dá pra botar um paraquedas? Paraquedas vai prejudicar tanto assim o que você tá querendo fazer? Então você vai pensando em maneiras de como você mitiga aquele risco. Diminui o impacto, né? Mas o risco sempre vai existir. E desde que esteja todo mundo ciente de, olha, o risco final é esse, né? Pode acontecer esse de impacto. Sim, podemos ajustar por aqui, por ali, né? Tem as sugestões. Mas, enfim, o cenário final é esse. Se isso está na conta de vocês, por exemplo, pode ser que tenha que pagar uma indenização para o concorrente e essa indenização, em média, vai sair, sei lá, R$50 mil. Vocês têm isso provisionado para pagar? Tem esse dinheiro? Ou então a projeção de ganho com aquela publicidade pode abater, né? Isso? Vale a pena, né, para o que vocês querem fazer? Se vamos em frente. O que pode acontecer é isso. E se acontecer, a gente vai defender, e se perder, vai ter essa consequência. Porque eu justamente entrar nesse ponto, assim, acho que ficou meio claro, né, que por ser uma questão mais subjetiva, não tem isso claro, não tem isso evidente, mas existe algum limite mais conhecido para propagandas com concorrência? Para você fazer, eu lembro aqui de cabeça, assim, né, o Burger King, por exemplo, ainda mais no exterior, adora fazer propagandas em referência ao McDonald's. A Pepsi também teve uma época que fazia muita propaganda falando diretamente da Coca-Cola. Eu lembro uma aqui de cabeça que o garotinho vai na maquininha, compra 2 cocas para subir e apertar o botão da Pepsi. Qual é o limite do quanto você pode inserir uma marca concorrente na sua publicidade? Essa pergunta tá me dando um pouco de nostalgia, porque esse foi meu TCC. Meu TCC foi sobre publicidade comparativa. Já faz um tempinho isso. No Brasil, também a publicidade comparativa, ela está regulamentada só no código do CONAR, né? Você não tem uma regulamentação estatal específica.
Obviamente, vão se aplicar. A lei de propriedade industrial, ela tem restrições a como você pode usar a marca de alguém, o Código de Defesa do Consumidor também tem restrições de que a publicidade não pode ser abusiva, não pode ser enganosa, tudo isso se aplica, mas uma regulamentação específica, né, da publicidade comparativa está no Código de Ética do CONAR. Mesmo assim, não está escrito lá pode ou não pode. A gente tem algumas diretrizes ali de que, enfim, essa publicidade ela tem que ser informativa, ela não pode depreciar o concorrente, enfim, não pode incorrer em concorrência desleal, mas são diretrizes que elas são um pouco também abstratas ou vagas, elas dão margem para interpretações diferentes. Então, é uma questão realmente muito caso a caso. O que você não pode fazer de jeito nenhum são os extremos, né? Ou virar... Ofender. Tem uma campanha aqui, alguém falando, esse produto do concorrente aqui é uma porcaria. Mas o quão mais ela for próxima de uma publicidade informativa, né? Olha, aqui eu tô dizendo, esse aqui custa tanto, o meu produto custa X. E aí eu tenho um embasamento para mostrar que a média de preço é essa. Quanto mais você for para esse caminho, mais seguro é. Mas também vai ser, talvez, o menos interessante. Então tem uma zona cinzenta grande aí. O Brasil, como você falou, ele é mais conservador em relação à publicidade comparativa do que outros mercados, como os Estados Unidos. Eu acho que até, não sou publicitário, posso estar falando bobagem, mas eu acho que não pega tão bem para o consumidor aqui como talvez pegue em outros. Tenho meu chute aqui de que a gente tem mercados um pouco mais concentrados do que outros países, então talvez isso explique o porquê não é tão comum a publicidade comparativa aqui. Mas ainda assim, a gente tem um histórico aqui no Brasil, Sadia Seara, tem uns casos de carros também, Gillette e... Prestobar, tem o Duracell, o caso da Duracell. Duracell tem bastante de concorrência, bastante mesmo. Tem muitos casos no Brasil, tem um da Latam, mas não, na época era Latam ainda, não, mas esse era mais de marketing emboscada. Mas enfim, se vocês forem olhar lá no CONAR, vocês vão achar um monte de representação. Tem casos judiciais bem interessantes também, que já subiram até o STJ, como esse caso da Duracell e Rayovac. Esses casos, eles ajudam a dar um direcionamento de como se interpretam os limites da publicidade comparativa. Mas vai ser uma coisa muito caso a caso. A gente não tem regras preto no branco para isso. Perfeito. E pode até parecer... é só uma impressão, assim, né? Mais das trocas que a gente tem, tanto aqui no podcast quanto nos encontros da Liga, que o direito do entretenimento num todo, e basicamente... o direito do entretenimento como área que toca muito na API, no direito autoral, ele se baseia até numa maneira de tomar decisões e de práticas de dia a dia muito parecido com o que é feito lá fora. É menos positivista, preto no branco tem uma regra, uma lei, ela ou não. Então tem muito essa questão do precedente, tem muito essa questão do que já foi julgado, das práticas, do costume, é por aí mesmo, é uma área que funciona assim. Sim, é uma área em que eu diria que por ter dessas zonas cinzentas, você entender a jurisprudência é muito importante, para você saber onde tem mais ou menos risco, como em geral vai a interpretação. E eu acho que a base teórica, ela é muito importante. Então, para quem quer trabalhar, seja em outras indústrias do entretenimento, né, o audiovisual, enfim, os shows, música, tem que entender, tem que conhecer a lei de direitos autorais, tem que conhecer a lei de propriedade industrial. A base teórica, ela é muito importante. E ela que vai te conduzir na prática para ir vendo... Você pode estudar esses casos para ir pensando e ir entendendo como que o judiciário vê, como que o CONAR tende a ver. E o resto vai ser experiência na prática mesmo. Você vai vendo, em geral, isso aqui pega. E tem coisas que você vê com... Às vezes você acha que uma coisa vai chamar a atenção, que vai ser um grande problema e acaba passando meio sem grandes repercussões. Então é um trabalho também muito da experiência do dia a dia. Perfeito. E até pra gente agora até partir já para arrematar essa primeira parte, mas agora sobre a produção em si, a produção publicitária, né? A gente vê muita inserção de música, a gente vê muita inserção, às vezes até de referências, e eu queria entender, nesse sentido, qual é o limite entre você fazer uma referência a uma obra, fazer uma referência a uma estética, com o plágio. E aí eu vou citar como um exemplo aqui o que aconteceu recentemente com a Balduco, que quis fazer uma campanha com o Emicida, que tinha feito toda uma campanha
como eu posso dizer, né, assim, ele fez não só uma música, fez toda uma estética, fez toda uma identidade visual do amarelo. A Balduco queria utilizar, até por conta da cor da marca, ele não quis vender, ele falou que era algo pessoal para ele não ia comercializar, e a Balduco fez algo muito parecido, usando elementos muito semelhantes, e acabou resultando numa ação judicial, de fato. Qual é esse limite? O quanto eu posso caminhar numa referência, posso caminhar numa estética sem entrar no plágio? Bom, aí é uma pergunta de $1 milhão, né? Também a gente não vai ter uma resposta... Se alguém é mais cartesiano, assim, gosta de certezas, esta é uma área um pouco difícil para a pessoa trabalhar, porque é uma área de muitas incertezas. Então, diretrizes para definir, afinal, se algo é ou não é plágio, isso vai depender de alguns fatores, e em casos judiciais, em geral, você vai ter uma perícia, né? Enfim, caso de música, por exemplo, é bem comum você ter uma perícia musical para ver. Teve até recente o caso da Adele com o Toninho Gerais. Quem se inscreveu para a LUD esse semestre teve que estudar sobre. Então, você acaba indo para o especialista daquela área, que não vai ser o advogado, né, o especialista da música, o especialista, sei lá, de artes visuais, para, de fato, identificar tecnicamente, né, o quanto tem de inspiração ou quanto a coisa está muito próxima. O mercado da música, a música é uma das indústrias do entretenimento, e a música, ela é um mercado muito particular. Porque ela se opera tradicionalmente, você falou um pouco de usos e costumes, o mercado de música, ele tem alguns costumes um pouco mais restritivos do que outras indústrias, como, por exemplo, a publicidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Direitos autorais, um exemplo, eles não são absolutos, eles têm limitações e exceções, né? A lei prevê que você pode fazer paródias, desde que você cumpra determinados requisitos. No mercado da música, esses requisitos eles são interpretados de uma maneira mais restrita do que talvez em outros mercados. Então, sempre que você quer utilizar uma música de alguém, ou você fazer uma referência a uma música de alguém, seja num conteúdo de entretenimento mesmo, ou um conteúdo puramente publicitário, na verdade, se for publicitário ainda pior, sim, ainda mais rigoroso, mas sempre que você quer fazer uma menção, uma paródia, em geral, o mercado da música, ele costuma ver aquilo muito mais como uma violação do que uma dessas hipóteses de exceção. Então, é muito difícil você ver um anúncio publicitário que faça uma paródia de uma música, é um negócio extremamente raro. A gente tem um caso bem interessante, que é um caso Hortifruti, em que eles fizeram uma campanha que tinha uns trocadilhos infames com algumas músicas do Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Esse caso ele foi para o STJ, tinha uma discussão muito interessante de se afinal a paródia ela poderia ser utilizada para fins comerciais ou não. O STJ nesse caso entendeu que sim, né, que a finalidade comercial não impedia a paródia, não impedia a paródia de ser uma exceção, uma não violação de direito autoral, mas o mercado da música ele tende a ver isso um pouco mais de outra maneira. E são poucos players, você tem poucas editoras, poucas gravadoras. Então, em geral, os demais agentes ali, as produtoras, existe mesmo mais os anunciantes... acordo de cavalheiros, talvez. É uma mesma questão percepção compartilhada. Usos e costumes, assim, você é uma produtora, você não vai querer brigar com a editora ou uma gravadora, porque amanhã você vai precisar licenciar a música para o seu outro projeto. Então, isso não tem nada a ver com contornar a lei ou não, é uma questão de usos e costumes mesmo. Tem determinadas indústrias, é a mesma lei que se aplica, a lei de direitos autorais, ela se aplica para uma quantidade imensa de obras diferentes, né? Desde livro, artigo jornalístico, fotografia, música, que são produtos que operam em indústrias com lógicas econômicas muito diferentes. Então, você vai ter a mesma norma ali, que ela é utilizada interpretada de maneiras diferentes, a depender de qual indústria, qual mercado você está falando. Eu não sei se respondeu bem sua pergunta, se eu dei uma volta, mas... Não, perfeito. Justamente seguindo nesse tema, a gente vai entrar um pouco nisso agora no Trending Topics rapidinho, mas queria entender sobre essa questão da utilização da música, né? Como você falou, é um mercado que ele é um pouco mais restritivo, e agora a gente tem o caminho inverso, a gente tem músicas com inserções publicitárias, né? A gente
consegue aqui pensar várias músicas que têm nome de bebida, nome de carro, algumas recentes, sobretudo no sertanejo, e o quanto isso é... como isso é visto, encarado hoje, tanto pela publicidade, né? De novo, a gente volta naquele assunto lá do começo, de você definir que é um produto publicitário, você conseguir fazer aquela separação e poder atuar em cima dele caso seja necessário, e o quanto isso também é visto pelo mercado, próprio mercado da música como um problema. Ver o setor publicitário se mesclando mais com a produção dele. O music placement, né, que é esse fenômeno de você ter uma inserção publicitária dentro de músicas, ele é bem interessante, porque ele é muito parecido com product placement, só que num produto que é muito diferente, né? Se a gente falou aqui do desafio do product placement, né, de como eu faço identificação publicitária, como eu cumpro com regulamentações específicas de setores, de indústrias, na música, que é aquele produto que é puramente sonoro e ali de 2, 3 minutos, isso se torna muito mais difícil. Toda vez que essa música for tocada... toda vez que essa música for tocada na rádio vai ter que ter um anúncio ali de esta música foi patrocinada pela marca XPTO. Isso não está regulamentado hoje ainda no Brasil de forma específica, e eu acho que esse é um dos desafios que a gente vai ter daqui para frente, porque de fato é um fenômeno que está crescendo, né? E também, como a gente falou na questão do marketing de influência, aqui a gente tem um fenômeno parecido, que existe uma semelhança muito grande entre a inserção orgânica e a inserção publicitária. Né? Tem músicos que, de fato, eles fazem referência a algumas marcas por uma questão de escolha artística, né? Enfim, alguns talvez façam para chamar a atenção da marca, pode ser, mas muitos, quando Cássia Eller fala do All Star Azul, né? Imagino, ali eu vejo, quer dizer, eu não sei se a composição é dela ou de Nando Reis, mas enfim, ali é uma questão, me parece uma questão muito mais artística, de escolha artística, do que uma intenção de chamar a atenção da Converse, né? Então fica cada vez mais difícil você olhar, e você também não pode responsabilizar uma marca se de fato aquilo não é publicidade, se ela não pagou por aquilo, se não tem uma relação comercial, se não teve controle editorial, né? Se não tem esses requisitos, não é justo você responsabilizar a marca. Então a inserção publicitária dentro da música, ela sem dúvida vai gerar um pouco de dor de cabeça aí, né, no futuro próximo. E existe alguma possibilidade do caminho contrário? Então, por exemplo, a marca se vê inserida numa música e vê que essa música ganhou sucesso, às vezes, em cima da imagem daquela marca. A marca pode, de alguma maneira, cobrar alguma coisa, falando, eu quero alguma ligação, faz uma propaganda, me permite usar essa música em alguma publicidade minha. É possível esse caminho contrário? Sim, isso tem acontecido, né, depois que as músicas são lançadas, a marca gostar, se interessar e usar aquela marca, enfim, licenciar os direitos para utilizar aquela música. Em geral, acho que tem um ponto interessante aqui que você tocou, que você vai ter, em essência, você acaba tendo um possível conflito de direitos, né, entre o autor daquela composição e o titular daquela marca que está sendo mencionada. Né? A gente está falando aqui de um conflito de direito de marca com direito autoral, que são dois direitos... O PI, a propriedade intelectual e a propriedade industrial. Né? A propriedade intelectual ela se divide em direitos autorais e propriedade industrial. Aqui a gente poderia entrar em outra conversa, que é justamente o tema do meu doutorado, por que a gente tem essa divisão tão estanque, já que hoje em dia os artigos protegidos pelo regime de marcas e de direitos autorais, por exemplo, eles estão muito próximos. Né? Então, isso a gente poderia entrar em outra discussão aqui. Mas, pensando aqui nesse potencial conflito de um direito de marca com um direito autoral, também, sim, em essência, assim, em princípio, a marca poderia também processar o compositor que referenciou a marca ali como um uso indevido de marca. O direito de marca não é absoluto, né? Eu posso citar marcas de terceiros, mas em geral eu não posso fazer isso dentro de um contexto comercial. Se a música ela é comercializada, você tem essa discussão aqui, bem caso a caso, de afinal tem uma violação marcária ou não tem. Então, aí, enfim, né, a gente entra na questão de liberdade de expressão. Tem um caso que não é aqui no Brasil, mas foi nos Estados Unidos, de um fotógrafo, ele fez uma série de fotos como se fosse uma campanha da Volvo, se eu não me engano.
E a Volvo gostou muito das fotos, as fotos eram bonitas, e quis... Eu não lembro agora nos detalhes se eles tentaram licenciar as fotografias e tiveram não, ou se eles simplesmente repostaram. Mas fato é que o fotógrafo processou a Volvo pelo uso indevido daquelas imagens, né, daquelas fotos, que eram sua propriedade, ele detinha os direitos autorais sobre aquelas fotos, e a Volvo publicou sem autorização. Aí a Volvo processou de volta por violação de direito de marca. E foi resolvido em acordo, né? Então a gente não tem uma decisão final do judiciário, mas ele mostra um pouco... Pois é, os casos dos Estados Unidos, em geral, eles acabam em acordo, às vezes a gente não sabe como o judiciário ia decidir. Mas é justamente esse conflito, e esses conflitos existem porque a gente está em zonas cinzentas. Por que tem tanta zona cinzenta na propriedade intelectual, seja propriedade industrial ou direitos autorais? Porque a gente está falando de ativos imateriais. Né? Se eu estou falando de um objeto físico, como esse copo, ou ele está na minha posse, ou ele está na sua posse. Né? Agora, se a gente está falando de um logo, uma marca, que aquilo é uma propriedade imaterial, ele pode estar registrado, que o logo pode estar impresso, pode estar projetado numa tela, mas ele é um conceito, mais do que um conceito, perdão, ele é uma criação imaterial que pode ser reproduzida. E eu tenho aqui um aspecto que é artístico, autoral, né? Então, inclusive. Pô, legal, cara. Em princípio, é protegido por direitos autorais e espero que vocês tenham registrado a marca no INPI. Esse, inclusive, foi um dos pontos pelo qual a gente foi fazer o logo, que a gente, inclusive, antes o nosso logo era feito com elementos de um site para fazer imagens, e a gente não poderia registrar se fosse assim. Então eu fiz um por conta própria para que a gente possa registrar. Legal, bacana. Então, assim, você tem a mesma coisa que pode ser protegida por direitos autorais, também pode ter um registro de marca e, portanto, ter uma proteção marcária. Né? Então, é por isso que tem zonas cinzentas, porque é algo que é imaterial, que pode ser utilizado por diferentes pessoas ao mesmo tempo, sem esgotar aquela criação, e que pode acumular proteções, né? Então, você entra nas situações de, a música, a composição, ela é protegida por direito autoral. A marca é protegida por um registro. Utiliza essa marca nessa música. É uma violação, não é uma violação. Eu sou a marca, eu quero utilizar aquela música que reproduz. Eu sou a empresa que quer utilizar a música que reproduz a minha marca, mas aquilo não é uma composição autoral, eu não tenho esses direitos. Você começa a ter esses conflitos. Cara, enriquecedor demais. E como eu prometi pra vocês, né, a gente vai pro próximo quadro, que é o Trending Topics. Antes disso, só um aviso importante pra você, que é o seguinte, como vocês já sabem muito bem, a Lud tem parceria com a revista científica Núcleo do Conhecimento. Então a gente tá aqui hoje no estúdio deles, mais uma vez. Queria agradecer o espaço e fazer o convite, você que gosta de divulgação científica, se inscreve aqui embaixo que tem assunto de tudo que é área, tá bom? Bom, indo pro Trending Topics, a gente já falou de bastante caso aqui hoje, então eu vou falar de um caso só e entra justamente nessa questão de área cinzenta. Porque além de cinzenta, ela é muito nova. É muito incipiente e ela tem a ver tanto com a inteligência artificial quanto com as novas tecnologias que são criadas, que é a ressurreição digital. Né? Então, trazendo pro Trending Topics, já não é tão recente assim, mas tivemos a propaganda da Elis Regina com a Volkswagen. A Elis utilizada por ter o deepface, né, o deepfake, feito ali para reproduzi-la em vida com a filha dela, a Maria Rita, e as duas cantando lado a lado como nossos pais. Isso obviamente foi uma bomba para a publicidade inteira, porque a pergunta, pelo menos a primeira que ficou na minha cabeça é: como você autoriza o uso dessa imagem? Quem pode autorizar? Se a filha é legítima ou não para usar? Porque é aquilo, né? Às vezes os parentes, os herdeiros vão aprovar, mas eles podem ter interesses por trás que talvez o falecido não teria. Como hoje o direito entende essa questão da ressurreição digital, especialmente para o uso publicitário comercial? Mais uma vez, mais uma pergunta de $1 milhão aqui. Para a qual a gente não vai ter uma resposta concreta, enfim, vai muito de caso a caso e a gente tem que ver esse debate evoluir. E assim como é importante para o profissional da área conhecer a base do direito autoral, a base da propriedade industrial, também é importante conhecer a base do direito civil. Uma grande parte do trabalho no marketing legal, no legal marketing, né, que é, enfim, esse direito
voltado aqui para o marketing, para a publicidade, é direito civil. Seja contratos, ou seja também outros aspectos do direito civil, como direitos de personalidade. Né? O direito de personalidade, como vocês sabem, ele se estende além da morte. Né? Ele vai para além da morte. Então não é porque a pessoa morreu que o direito da imagem dela deixa de ser protegido. Em geral, os herdeiros vão ter a legitimidade ali para proteger esse direito. E por quanto tempo isso vai ser protegido? Também isso não está especificado. Direitos de personalidade é uma das partes do direito civil menos também regulamentadas no detalhe. Né? Eles são tratados de uma maneira muito breve ali no Código Civil. Então, eu posso utilizar uma personalidade histórica, Shakespeare, por exemplo, numa campanha. É mais fácil, porque seja pela distância temporal, seja porque não tem herdeiros ali identificados. Então, eu tenho um risco menor. Eu vou utilizar alguém que faleceu há menos de um século, cujos herdeiros estão vivos? Você tem um risco maior de esses herdeiros entenderem que aquilo é uma violação de direito de imagem. O herdeiro pode, os filhos, enfim, podem utilizar a imagem daquela pessoa. Se a pessoa não tiver deixado nada, né, registrado que ela não quer, eu acho que teve uma notícia um tempo atrás que Madonna, eu acho, fez um testamento de que ela não autoriza alguma coisa assim. Então, isso de fato seria uma violação. Tem alguns trabalhos já surgindo sobre o tema. Tem um livro muito interessante, se eu não me engano, do Gustavo Fortunato. Já recebemos ele aqui no podcast no Papo da Lud. Que ele foi endereçar justamente essa questão da ressurreição digital. Então, mais uma recomendação aqui de quem tem interesse nesse tema de ler o livro de Gustavo. E, enfim, também é um tema que não tem uma resposta preto no branco. E a inteligência artificial, o deepfake, ela gera, para além dessa questão que você trouxe, né, de a preocupação com respeito ao direito de imagem, ela traz outros desafios. Um deles é a questão de publicidade enganosa ou não. Né? Você precisa ter todo anúncio publicitário que utilize inteligência artificial, vai precisar ter uma indicação que teve inteligência artificial usada ali. Outro dia eu me surpreendi que no iFood tinha, na plataforma mesmo, no aplicativo, se eu não me engano, quando apareciam as imagens de comida ali e tinha um disclaimer de que aquilo tinha sido gerado com inteligência artificial. Eu não tenho uma norma hoje, seja do CONAR ou norma estatal, com uma obrigatoriedade expressa disso. Então, você tem essa discussão de o que existe hoje do ponto de vista de regulamentação, né, de uma vedação à publicidade enganosa, o dever de identificação publicitária, isso já supre essa necessidade ou não? Eu precisaria ter uma normativa expressa mandando ter essa identificação. E é necessário eu saber que aquele banner de pizza foi feito por inteligência artificial? Talvez também comparar pizza com a imagem de alguém seja uma comparação meio complexa. Porque talvez, ter uma pizza ali criada por inteligência artificial seja mais indiferente para o consumidor do que saber se aquela pessoa de fato endossa o produto ou não, né? Ou então até às vezes o contrário, você vê aquela pizza, você acha linda, maravilhosa, eu quero essa. O produto, eles estão te vendendo um produto que não existe. Às vezes pode ser também, é uma questão bem complexa, caso a caso, né? Sim, justo, verdade. Pode ser entendido como publicidade enganosa por esse lado. Essa discussão ela já existia em certa medida com a questão de filtros, né? Tem alguns países, na Europa, por exemplo, em que você tem, toda vez que você tem uma aplicação de filtro, de manipulação de imagem num anúncio, você tem que ter um disclaimer falando daquilo, pensando em questões como, para além da questão da enganosidade, uma questão, né, de você tentar evitar ali criar sentimentos de dismorfia. Exato, distúrbios alimentares. Perfeito, você já tem isso em alguns países. E aí você começa a ter essa discussão na inteligência artificial. Eu vou precisar ter isso também em todo anúncio que utilizar? Hoje eu não tenho essa obrigatoriedade, nem existe um consenso de se essa obrigatoriedade é ou não é necessária. Isso a gente vai ver aí um desenrolar também dos próximos capítulos. E ainda a última sobre esse caso, é possível que, como a gente falou, né, o caso talvez da Madonna, que a gente aqui não conseguiu lembrar se exatamente é ela. Mas é possível que, antes de falecer, alguém deixe autorizado a uma empresa manipular sua imagem pós-morte? E entendendo que aqui no Brasil você não pode transferir o seu direito de imagem. Você pode apenas licenciá-lo ou concedê-lo.
né? Então seria possível ser feito isso antes da morte? Uma pergunta muito interessante. Em geral, como você mencionou aqui, em geral, a gente fala, né, que o direito de imagem, ele só pode ser licenciado, né, porque, enfim, como você falou, ele não pode ser transferido, ninguém pode abdicar da própria imagem. Existe a questão um pouco mais complexa a simplificação é que só pode ser licenciado. Eu tenho um artigo, inclusive, que eu falo sobre a possibilidade de cessão de direito de imagem, que eu entendo que a cessão, ela não é necessariamente uma renúncia, né? Por que é a cessão? Eu estou dizendo que, olha, você, marca X, vai poder utilizar a minha imagem registrada dessa forma, nesse contexto, por prazo definitivo. Aí eu sempre dou exemplo, sei lá, Palitos Gina, né? A imagem daquela pessoa está registrada como uma marca. Se eu entender que a imagem não pode ser cedida, significa que qualquer momento aquela pessoa pode dizer, eu não quero mais a minha imagem associada a isso, e aí você vai ter um conflito entre o direito de imagem, de personalidade e o registro marcário. E é um conflito que vai ter consequências práticas também. Para além do registro, eu tenho um monte de caixinha que está lá com a imagem estampada. Eu não vou conseguir, talvez, nunca remover completamente aquela imagem. Por que eu estou dando essa volta aqui? Para falar que, na questão da inteligência artificial, eu acho que a gente tem uma situação parecida. De bate-pronto, em princípio, eu não vejo uma vedação em si de alguém falar tudo bem, marca X vai poder utilizar vai poder recriar a minha imagem para fins publicitários. Agora, quanto mais abrangente foi isso, maior a chance disso ser entendido como nulo, por ser entendido como uma transferência de fato. Uma coisa é autorizar uma marca a fazer o uso num contexto muito específico, retratando a imagem daquele jeito, para aquele tipo de anúncio. Agora, uma liberdade geral e restrita, você pode recriar a minha imagem de qualquer jeito, para qualquer coisa, aí entraria mais próximo desse lado da renúncia ao direito de imagem, né? Então, que isso sim não é permitido. Pô, maravilha. Agora, nossa última parte do programa é o papo com a Lud, e aqui é um pouco mais descontraído, aqui a gente já vai, são perguntas diretas e sobre temas diversos do entretenimento. Então, são mais indicações, na verdade, né? Então, começar, a gente falou bastante de streaming, não tinha como ser diferente, uma série. Uma série é Fleabag, sem dúvida. Melhor série já feita na história. É um bom estilo de humor diferente, né? Bem legal. Filme. Putz, impossível falar um só. Pode falar mais justo, cara. Vou então falar um aqui que acho que todo mundo precisa ver, que é Ainda Estou Aqui, né? Um orgulho nacional, então vou escolhê-lo. Maravilha. Uma música. Uma música... como Nossos Pais, é uma das minhas músicas favoritas. E um artista. Caramba, um artista. Pô, mas aí... Se quiser eu delimito uma área. Segmentar o quê? Música? Música, vai. Vamos prestigiar a Lady Gaga, que tá vindo agora em maio pro Brasil, né? Finalmente, depois de ter dado o bolo em 2016. Depois então tá bom, vou escolhê-la. Ela devia isso ainda, né? Então, e um ator ou atriz? Um ator ou atriz? Caramba. Acho que pensando em um ator da nova geração que eu acho que tem trabalhado muito bem, tem feito coisas muito legais, eu diria Gabriel Leone. Acho que ele é um cara... Atriz, eu acho que eu vou falar duas. Pensando também, já que eu falei da nova geração para os homens, também da nova geração para as mulheres, eu acho que Alice Wegman é uma que eu tenho visto fazendo uns trabalhos bem legais, mas eu vou fazer uma menção honrosa também a outra atriz, que eu acho que é uma pessoa que, cara, tem trabalhado muito bem em trabalhos muito diferentes e me chama muita atenção, e pessoa que eu gosto de assistir, que é Thaís Araújo. Então, falaria dela. Sensacional. Um livro. Pô, tá ficando cada vez mais complicado. Tá acabando. Cara, escolher um livro só é impossível. Pode escolher mais de um, a gente concede sempre essa... Então eu vou escolher 4. Vou recomendar um dos livros que eu li recentemente que mais me fascinou, a Tetralogia Napolitana, de Helena Ferrante. Que tem a série da HBO, inclusive, A Garota Genial. Então, acho que é um dos últimos que eu li aí e que eu gostei bastante. Então. E vou fazer vou aproveitar aqui e fazer um merchan próprio. Pô, tem
Tem o meu livro, minha tese de doutorado, Direito, Arte e Indústria. Eu não sei nem se eu posso fazer esse merchan aqui, inclusive mas... a próxima pergunta era um livro sobre o direito, olha só. Maravilhoso, então faz o seu merchan à vontade. Bom, e uma dica para quem quer ingressar na área? Uma dica para quem quer ingressar na área. Já dei algumas dicas aqui, né, tem que conhecer direito autoral, propriedade industrial e direito civil, né, principalmente contratos. Tem que ter uma base boa nisso, porque o seu trabalho nessa área vai ser muito a partir desses conhecimentos básicos. Tem muita coisa na faculdade que a gente acha, é muito teórico. Aprende a teoria. A teoria vai ser importante para você poder desenvolver a prática. Se você tem uma boa base de direito civil, de direito autoral, de propriedade industrial, você tem tudo para ser um profissional completo nas indústrias do entretenimento. Vou dar uma segunda dica também, que eu falei logo antes, né, que na minha época a gente mal falava nessa área, a gente não conhecia, mas a área existia. Sempre existiram produtores, existiram escritórios que atuavam na área. Tudo bem, as indústrias cresceram bastante, né? A gente tem mais empresas, mais projeção. Mas se tem interesse, vai atrás. Nenhuma carreira é única, né? Existem inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades de traçar uma carreira. Então, na minha época a gente pensava muito, ou você vai para o escritório ou você faz concurso público. Não existe isso. Vai atrás daquilo que te faz o olho brilhar, sabe? Tem interesse em trabalhar com cinema, por exemplo? Bate na porta de produtora, manda seu currículo. Vai conversar com as pessoas. Você não precisa seguir nenhuma fórmula pronta, né? Vai atrás daquilo que te faz... Espera postar a vaga no LinkedIn também. Vai conversar. Eu acho que assim, mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn, assim, se apresentando, pedindo para bater um papo... Não ofende ninguém, né? Você não vai receber resposta de todo mundo, infelizmente. Eu acho que as pessoas, sei lá, deveriam responder. Mas manda. E assim, vai trabalhar com aquilo que de fato faz teu olho brilhar. Se é muito bacana na época de estágio você experimentar áreas diferentes para ver o que enfim, faz, o que te motiva. Mas se não faz teu olho brilhar, pensa se realmente vale a pena você investir naquilo. Se você gosta de publicidade, de cinema, de música, tenta achar tenta trabalhar, enfim, ir para uma produtora, ir para uma agência, um editor, uma gravadora, porque tem possibilidade, existe muito mercado, tem muita possibilidade de se desenvolver. Ou vai para algum escritório que, enfim, atende algum desses players e tem muito mercado e a gente precisa de profissionais bons. Maravilha. Um objetivo para a área. Um objetivo para a área? Caramba! Essas eu não posso pular, são as fixas. Olha, eu acho que a gente tem desafios grandes, né? Inteligência artificial, sem dúvida, é um desafio grande. Então, o objetivo é a gente entender melhor esses desafios para poder tratá-los da maneira adequada e não se precipitar. Eu vou me ater aqui à inteligência artificial nesse momento, a gente tem visto um cenário de Europa, por exemplo, regulamentando com mais restrição, a gente tem visto Estados Unidos com menos regulamentação. Eu acho que isso pode deixar o Brasil numa posição privilegiada de não partir para nenhum extremo, né? Nem de um libera geral, nem de um proíbe tudo. Fazer um panorama mínimo, né? Ou entender se a gente já não tem se a gente já não tem isso regulamentado, enfim, nos princípios constitucionais que a gente tem hoje, e observar. Ver como as coisas se desenvolvem, ver qual modelo regulatório funcionou melhor e qual, para a gente até entender dentro da nossa realidade, né? Eu acho que a gente não deve se precipitar e partir já para algum extremo sem antes entender para onde a coisa vai e observar experiências de outros lugares. Perfeito. E por fim, uma mensagem para os nossos ouvintes. Uma mensagem para os ouvintes. Obrigado, né? Obrigado. Foi, assim, prazer poder bater esse papo aqui. E vou olhar para a câmera aqui para dar essa mensagem pessoal. O direito do entretenimento nessas diferentes indústrias, ele é fascinante. Ele é muito legal trabalhar com isso. Então, se você gosta... vai atrás, tem cursos, a ESA tem uma pós-graduação em Direito do Entretenimento, hoje em dia tem uma série de cursos também da
tem a Entertainment Law Academy, a gente tem... a ESA volta e meia também tem outros cursos, eu quase todo ano eu dou um curso de direitos autorais e redes sociais, então tem no ITS, do Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, tem uma pós-graduação em Direito Digital, tem o Copyright X, que é um curso em parceria com Harvard, que é gratuito, é online, então se você gosta, procure esses cursos, vai conversar com as pessoas, participa da LUD, tem, assim, como eu falei, tem bastante mercado e a gente precisa de profissionais bons. Maravilha, pô, queria te agradecer mais uma vez, foi um privilégio, um papo muito bom e, cara, que a porta está sempre aberta. Maravilha, eu que agradeço, foi um prazer. E queria agradecer vocês também que nos assistiram, muito obrigado. Ó, você que é do Mackenzie, a gente já fechou nosso processo seletivo, mas corre ainda, chama a gente no Instagram e fica de olho pro semestre que vem. A gente sempre quer quanto mais aluno por perto, pra gente sempre poder trabalhar mais e difundir mais a área, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.